A jovem conheceu um garoto e de início tudo parecia perfeito. Mas logo depois, ela descobriu que ele escondia um grande segredo e as coisas saíram do controle. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, de casos criminais. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal e deixa um like nesse vídeo. Bora pro vídeo! Sarah Ludman nasceu em 7 de dezembro de 1990. Filha única, seu pai era motorista de táxi e sua mãe enfermeira. Eles moravam em Pinellas Park, na Flórida. Quando estava na escola, Sarah foi alvo de piadas sobre o seu peso durante muito tempo, e isso, é claro, a deixava muito chateada. Mas fora disso, ela era amada pelas outras pessoas. Ela era inteligente, dedicada e focada. Aluna exemplar, com o sonho de se tornar veterinária, e passava muito tempo pensando em seu futuro. No verão de 2007, aos 17 anos, ela conheceu um jovem chamado Josh Camacho, e tudo mudou. Enquanto isso, Rachel Wade também morava na mesma cidade que Sarah, e as duas nasceram no mesmo ano. Seu pai era caminhoneiro e sua mãe professora. Até seus 15 anos, Rachel foi descrita como uma garota super doce e uma ótima aluna. Mas quando chegou a adolescência, ela simplesmente se perdeu. Ela começou a odiar os seus pais, fazia tudo ao contrário do que eles diziam. Ela acabou andando com uma turma que não eram boas pessoas e ela simplesmente desistiu de estudar, abandonando o ensino médio. Naquele primeiro ano em que se desviou do caminho, ela foi flagrada em um carro com um jovem de 19 anos, o que resultou na prisão dele por crime sexual. Mas isso não mudou nada. Ela continuou se envolvendo com os maus rapazes, continuou se metendo em vários tipos de problemas, incluindo ser detida pela polícia em diversas ocasiões por agredir os pais. Por volta dos 17 anos, ela saiu de casa e foi morar com um namorado. Um relacionamento que não durou. Teve até alguns relatos de que ela, numa dessas discussões com o namorado, chegou a colocar uma faca no pescoço dele. Então, depois que ela terminou o relacionamento, ela se envolveu novamente com um garoto que ela já conhecia há muito tempo, um garoto que ela conheceu no ensino médio. E o nome dele era Josh Camacho. De volta ao verão de 2007, quando Sarah estava com 17 anos, ela e uma amiga estavam passeando quando pararam em um restaurante. Enquanto elas comiam, um dos funcionários saiu da cozinha para fazer uma pausa. E ele era Josh Camacho. O jovem foi descrito como um bad boy. Fotos sem camisa com o corpo tatuado na frente do espelho por todas as partes das redes sociais. E ele era pai. Os relatos divergem sobre que tipo de pai ele realmente era. Alguns dizem que ele não tinha contato com a criança e outros que o relacionamento era bem complicado. Então, quando Rachel terminou seu relacionamento, ela se aproximou novamente de Josh. No período entre o término do namoro e o início do relacionamento com Josh, Rachel realmente tentou mudar de vida. Ela concluiu o ensino médio, conseguiu um emprego de garçonete e alugou seu próprio apartamento. Mas ela não havia se livrado do hábito de se envolver com o tipo de cara errado. E Josh era exatamente isso. O relacionamento deles era turbulento, com idas e vindas. E continuava assim na noite em que Josh e Sarah trocaram olhares no restaurante. Foi um triângulo amoroso desde o início, porque ele ainda estava saindo com Rachel enquanto trocava números de telefone com Sarah. Um triângulo amoroso que aos poucos se transformou em algo muito perigoso. Durante o resto daquele verão, Josh e Sarah formaram um relacionamento com amor, mas de muito controle. Porque uma vez que Sarah estava completamente apaixonada, Josh começou a mudar. No outono, o relacionamento tornou-se controlador. Ele a mantinha em segredo, nunca demonstrando afeto em público. Ele ditava o que ela podia vestir. Nada de shorts, nada de saias. Sarah estava confusa e magoada, mas também era seu primeiro namorado e ela estava completamente apaixonada. Tudo o que Josh dizia era verdade. Os seus pais tentaram de toda forma alertar os perigos daquele relacionamento, tentaram realmente de tudo para que ela ficasse longe dele e terminasse o relacionamento. Mas isso não adiantou, e cada vez o comportamento da Sarah mudava ainda mais. Aquela garota doce que ela era no início
já não existia mais. Então, ela deu uma notícia devastadora aos pais. Ela disse que iria sair da escola, aquela que tinha o curso de veterinária que ela precisava, para se transferir para a escola de Josh, que não oferecia esse curso. Essa transferência também significou que aproximou Sarah do mundo de Josh e do círculo social mais amplo, da qual Rachel fazia parte. E isso começou a se tornar perigoso. No início, nenhuma das duas sabia da existência da outra de forma direta. E Josh estava adorando isso. Ele tinha as duas exatamente onde queria. Como Sarah ainda morava com os pais e tinha toque de recolher à meia-noite, ele deixava Sarah em casa pouco antes da meia-noite e ia direto para a casa de Rachel e passava o resto da noite lá. Durante algum tempo, nenhuma das duas garotas percebeu que estava sendo manipulada, mas os danos começaram a aparecer. O relacionamento de Sarah com Josh tornou-se cada vez mais instável. Em determinado momento, após uma discussão, Josh deu um soco no rosto dela. Apesar dele ter admitido o ocorrido, ela optou por não prestar queixa. O relacionamento deles entrou em um ciclo de términos e reconciliações. O mesmo padrão que já existia entre Josh e Rachel. Durante quase um ano, Josh conseguiu manter tudo em segredo. Então Rachel tomou uma decisão que mudou tudo. Em junho de 2008, ela entrou no MySpace e postou várias fotos dela com Josh. Sarah as viu. Ela confrontou Josh, que permaneceu completamente impassível. Ele explicou com naturalidade que Rachel era apenas uma garota com quem ele estava dormindo. E como vemos com muita frequência em situações como essa, a raiva de Sarah foi para o lado errado. Em vez de ficar com raiva de Josh, ela ficou com raiva de Rachel. Então, ela criou seu próprio perfil no MySpace e postou uma série de fotos dela com Josh. Rachel reagiu postando em seu blog no MySpace, criticando Josh, dizendo que as coisas tinham sido ótimas no começo, antes dele mudar e começar a se envolver com outras pessoas. Uma série de mensagens de texto agressivas foram trocadas entre as duas garotas. Elas tinham amigos em comum por estudarem na mesma escola, então conseguir o número uma da outra não foi difícil. E as mensagens ficaram cada vez mais sombrias. Rachel deixou um recado de voz particularmente ameaçador, dizendo a Sarah que se ela não parasse de se envolver com Josh, ela ia se ver com ela. A resposta de Sarah? Ela e as duas amigas apareciam no restaurante durante os turnos de Rachel e a importunavam deliberadamente. Derrubavam coisas para que ela tivesse que limpar. Falavam coisas em voz alta, o suficiente para que ela ouvisse. Chegaram até a fazê-la tropeçar em um determinado momento. Em abril de 2009, quase um ano havia se passado desde que as fotos do MySpace foram publicadas. Quase um ano de retaliação, de ameaças e assédio. E Josh, ainda bem no centro de tudo, sem fazer absolutamente nada para impedir. E uma mensagem de voz em particular se tornaria impossível de ignorar mais tarde. Naquele ano, Rachel deixou outra mensagem de voz, uma que se tornaria muito importante mais tarde. Ela disse a Sarah que iria matá-la. Ela até jurou pela própria vida. Rachel disse: "Eu garanto que vou te matar. Estou te avisando agora. Cuidado. Você é uma vadia gorda e eu vou te matar. Juro pela minha própria vida." Sarah apenas a ignorou, não levando a sério. Às 11 horas da noite do dia 14 de abril, Rachel esperava que Josh aparecesse, mas ele não apareceu. De acordo com seu depoimento posterior, ela levou seu cachorro para passear. E enquanto fazia isso, Sarah passou de carro. Rachel alegou que Sarah baixou o vidro do carro e gritou agressivamente para ela: "Ficar longe do meu homem." Rachel disse que se sentiu assustada. Então, ela foi para casa e ligou para o ex-namorado, Javier Laboy, dizendo que estava com muito medo de ficar sozinha e perguntando se podia ir até a casa dele. Ele concordou. Ao sair do apartamento, ela pegou uma faca de cozinha. Segundo Rachel, era para se proteger. A caminho da casa do Javier, ela passou pela casa do Josh e viu que o carro da Sarah estava lá. Então, ela começou a dar várias voltas na casa, mandando diversas mensagens para o Josh, perguntando por que a Sarah estava lá, e o Josh respondeu que não queria ter mais nada com ela, e foi aí que a Rachel entrou em desespero. Ela continuou mandando mensagens,
dizendo que esperaria. Ele disse para ela não esperar e ir embora. Enquanto isso, Sarah não queria ir embora da casa de Josh enquanto Rachel estivesse dando voltas do lado de fora. Então ela ligou para os pais e perguntou se podia ficar mais um tempo. Eles disseram que não e mandaram ela voltar para casa. Por fim, Rachel, ao que parecia, parou de dar voltas em torno da casa e então Sarah se levantou para ir embora. A irmã de Josh, Janet, e uma amiga perguntaram se Sarah poderia levá-las ao McDonald's. E ela disse que sim. No carro, o telefone de Sarah tocou. Era a Rachel. Ela gritava ao telefone que ia matar Sarah. E Josh também dessa vez. Janet e sua amiga ouviram tudo claramente. Então o telefone de Sarah tocou novamente. Era uma de suas amigas, dizendo que tinha acabado de ver Rachel do lado de fora da casa de Javier. E foi nesse momento que Sarah tomou uma decisão. Em vez de ir ao McDonald's e voltar para casa, ela dirigiu até a casa de Javier para tirar satisfações. Quando ela parou o carro, Rachel já estava por perto. Sarah saiu do veículo e tudo aconteceu muito rápido. Inicialmente parecia uma briga entre duas garotas, puxões de cabelo, mas nada além disso. Mas então, as testemunhas que estavam na entrada da garagem viram Rachel fazendo movimentos de esfaqueamento, seguido por Sarah, cambaleando para trás. Com ferimentos de faca no peito e no ombro, Sarah cambaleou de volta para o carro. De alguma forma, ela teve forças suficientes para fazer uma ligação. Não para a emergência, não para os pais, mas para Josh. Ela conseguiu dizer algumas palavras antes de perder a consciência. Rachel ficou parada ali com a faca na mão, enquanto o caos se instalava ao seu redor. A irmã de Josh, que viu tudo, ligou para a emergência. E Rachel, segundo todos os relatos, simplesmente caminhou calmamente da entrada da garagem até a varanda de Javier, jogando a faca na direção da propriedade de um vizinho no caminho. Depois, sentou-se e esperou a polícia chegar. Os serviços de emergência chegaram e Sarah foi levada ao hospital. Apesar dos esforços, uma das facadas no peito atingiu seu coração, e ela não resistiu e faleceu. A versão de Rachel sobre os acontecimentos era que Sarah a atacou agressivamente, que ela se sentiu ameaçada, que naquele momento acreditou que precisava se defender. Ela chegou a dizer que Sarah conseguiu lhe dar vários socos antes que ela reagisse. Disse também que nem sequer percebeu que havia esfaqueado Sarah até que ela estava cambaleando para trás. Mas todas as testemunhas naquela entrada de garagem contaram uma história diferente. Disseram que foi Rachel quem partiu para cima. De repente, não era apenas a palavra dela contra as testemunhas. Eram as palavras dela gravadas antes de tudo isso acontecer. E as consequências que essas palavras tiveram agora. Sarah estava desarmada. E se você levar uma faca para uma situação da qual alega ter medo, e então esfaqueia alguém com força suficiente para entortar a lâmina, o argumento de eu nem percebi o que tinha feito ficou bem difícil de sustentar. Rachel continuou afirmando que tudo era culpa de Sarah. Mesmo depois de descobrir que Sarah havia morrido, ela não assumiu nenhuma responsabilidade. 15 meses depois, Rachel Wade foi a julgamento por homicídio segundo grau. Sua equipe de defesa queria que ela aceitasse um acordo, mas ela recusou. O julgamento começou em 2010. Sua equipe baseou sua argumentação na controversa lei Stand Your Ground, defenda-se, uma lei da Flórida que permite o uso de força letal se uma pessoa acreditar razoavelmente que é necessário para evitar morte iminente ou ferimentos graves. O argumento era que Rachel sentiu medo genuíno, que o conflito entre as duas jovens nunca foi unilateral e que naquela noite ela acreditava que estava prestes a ser atacada. Houve crueldade de ambos os lados. O problema para a defesa era que apenas uma pessoa havia levado uma faca e apenas uma pessoa a havia usado. A promotoria concordou que não se tratava de um plano longo e calculado. Foi intencional, mas concebido no calor do momento. Os promotores estavam convictos de que não se tratava de um caso de legítima defesa, e à medida que as testemunhas falavam, a confiança da acusação só aumentava. Javier Laboy testemunhou. As outras pessoas que estavam no local também testemunharam. Todas disseram a mesma coisa. Sarah não havia atacado Rachel. Tinha sido o contrário. E depois do ocorrido, Rachel não demonstrou nenhuma emoção. Josh também depôs.
Quando questionado sobre seu relacionamento com Sarah e Rachel, ele disse que estava ficando com várias garotas e que se alguma delas pensasse que era sua namorada, o problema era delas. Em seguida vieram as mensagens de voz. E se houve algum momento em que o clima no tribunal mudou, provavelmente foi esse. Foi extremamente chocante para todos que estavam no tribunal, principalmente os jurados, ouvir aquelas mensagens de voz, porque a Rachel disse claramente que iria matá-la, e foi exatamente isso que ela fez. A fase de depoimentos durou cerca de 3 dias. O júri não demorou muito depois disso. 2 horas e meia depois, eles anunciaram o veredito de culpada. Rachel Wade foi considerada culpada de homicídio 2º grau. Ela foi condenada a 27 anos de prisão. Poderá solicitar liberdade condicional em 2032, quando terá mais de 40 anos. Ela recorreu da decisão, mas perdeu. Então permanece na instituição correcional de Loyal. Quanto a Josh, alguns relatos dizem que seus pais o enviaram para ficar com parentes em Nova York por um tempo após o julgamento, antes dele retornar à cidade. Aparentemente, ele até reatou o relacionamento com a mãe de seu filho em algum momento. Além disso, ninguém sabe ao certo o que ele está fazendo agora. Desde o início, parecia que tudo ia acabar de uma forma muito trágica nesse caso, e infelizmente foi isso que aconteceu. 2 meninas que criaram ali uma disputa envolvendo o Josh, que estava no centro de tudo, e a gente viu que o desfecho desse caso foi terrível. Meninas que tinham 18 anos, a vida inteira pela frente, e tudo chegou a uma conclusão tão terrível. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.